Olá, como vocês já sabem, eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, e hoje, como é a última quinta-feira do mês de fevereiro, que também coloque uma garrafinha com água para fazer a higienização no lar, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. E como sempre, a gente começa o nosso plantão de oração, né, com uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que a gente está estudando de forma sequenciada. Ele foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico. E a gente está fazendo o estudo de forma sequenciada, e hoje é a nossa lição de número 44, que tem como título Ação. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: Ação. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo, ele escreveu isso aos 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, né? Então ele continua assim: Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho, né? Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto para pensar honestamente para aproveitando, falar aproveitando para estudar com clareza para aprender com entendimento e aprender com entendimento para conhecer, discernindo, para ensinar com bondade, para analisar com justiça, e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo as inquietudes, descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Olha que lição maravilhosa, está falando de ação. O que é ação? É movimento, é praticidade, não é? Então, ela já começa aqui, quando Paulo escreve lá no 1 Coríntios, ele já fala que é para a gente entender, né? Que é para a gente ficar firme, para ter essa fé inabalável e entender sempre, né, que as abundâncias na obra do Senhor, né, o nosso trabalho não é em vão. Então, significa que se a gente trabalha na seara do Mestre, né, por menor que seja esse trabalho, ou por mais insignificante que seja esse trabalho, se ele está, né, com a base no amor, no caminho reto do bem, ele não é em vão. Deus, ele vê o nosso esforço, vê ali a nossa ação, a nossa movimentação. Então, ele fala que todo dia nós somos impelidos para fazer várias coisas, para avançar, para regredir, para estagnar, mas essa ação é movimento. A gente, todo dia, né, a gente é convidado, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer várias operações e avançar no caminho evolutivo. Que nem ele fala, por quê? Porque a gente sente, a gente deseja, a gente pensa, a gente fala, a gente estuda, a gente aprende, a gente ensina, não é? E a gente trabalha. Né? Depois de tudo isso que você, né, sentiu, desejou, pensou, estudou, aprendeu, você precisa colocar em prática, colocar ação, movimento. Não é? E ele fala que para isso, para que a gente possa
fazer essa ação mais firme, mais, né, vamos dizer assim, íntegra, a gente precisa sentir essa necessidade, né, de fazer o bem, da necessidade do bem, de fazer o bem para todos. Então, como ele fala aqui, se a gente sabe desejar com acerto, então esse desejar com acerto vai fazer com que a gente pense honestamente. E se a gente pensa honestamente, a gente vai falar aproveitando para estudar com clareza, para entender mesmo o que, que a gente pode fazer, qual é a nossa ação para que ela seja, vamos dizer assim, firme, íntegra, vencedora, para que a gente consiga realizar, não é? E aproveitando o estudo, aproveitando essa clareza de aprender, de entender, porque eu ainda digo que o mundo hoje ele carece de muita interpretação. O povo está interpretando muita coisa errada, né? Então, aqui mesmo na lição diz, ó, aprendendo com entendimento, né, para que a gente possa conhecer e discernir as coisas. Discernir, quando a gente consegue discernir as coisas, por exemplo, entre o bem e o mal, o que você pode ou não pode fazer, é que nem Paulo mesmo diz em outra epístola, que agora não me vem à memória, mas ele fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso que a gente está falando aqui, quando você consegue discernir isso, que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, aí você vai conseguir entender, não é? E também, né, como diz aqui na lição, também a gente vai poder ensinar com mais, vamos dizer assim, é, é, com mais afinco, entendendo o que você está passando para o outro, para não ensinar coisas erradas, não é? Porque cada um, nós temos o livre-arbítrio, mas a lição, ele está falando de ação. Então, a gente consegue sentir, a gente consegue pensar, desejar, né? Estudar, ensinar, né? E no final, por último, é o trabalho para que a gente possa pôr em ação, movimento, tudo aquilo que a gente aprendeu, não é? E quando se trata, então, de bem ao próximo, dentro da doutrina espírita, eles falam muito que a gente tem que trabalhar. E a gente, né, trabalha, né, a gente fala, eu vou auxiliar o próximo, mas, na verdade, você está auxiliando a si mesmo. Porque Jesus não disse que tudo que você fizer para o outro de bom, né, em nome dele, você vai receber tudo de volta, em dobro? Então, quer dizer, você tem que fazer a sua ação para que você possa auxiliar, porque você está pensando que está fazendo mais para o outro, mas na verdade você está fazendo para você mesmo, porque você auxiliando o outro, você se auxilia. É aí que mora a felicidade. Quando a gente faz o bem para o outro, a gente consegue enxergar essa felicidade. E a ação é tudo isso que Paulo escreveu aqui no Coríntios, para que eles entendessem e não esquecer que às vezes o povo arruma um emprego ou está fazendo um emprego, mas isso daqui não é nada. Não. Aos olhos do Criador, aquele trabalho que você está fazendo, né, por mais insignificante que seja, se ele for digno e for para o bem, ele tem o seu valor. Ele tem o seu valor como o maior dos trabalhos que a gente vê aí que também, para o bem, tem o seu valor. É como Paulo falou, não é? Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, quer dizer, você tem que trabalhar auxiliando o próximo, né? Na obra do Senhor, falando para o próximo de Deus, de Jesus, né? Ou então esclarecendo aquele que vem te perguntar, porque ainda hoje, no século XXI, ainda tem muita gente com conceitos errados, principalmente em relação à doutrina espírita. Muitos ainda têm conceitos errôneos, né? Muitos ainda não acreditam que nós somos espíritos imortais, né? Que nós estamos aqui na Terra de passagem para que a gente possa evoluir com qualidade, que para entender melhor podemos explicar. Na Terra é um mundo de prova e expiação, né? Um planeta de prova e expiação, onde você está sujeito toda hora, todo minuto a tribulações. E aí sim você vai precisar ver se tem essa fé raciocinada que Jesus pediu, se você está orando e vigiando,
não é? Para que você não seja arrastado, não seja uma Maria vai com as outras, né? E quando ele fala aqui na lição do estudo, para ver se você realmente entendeu os ensinamentos de Jesus. Entendeu que Deus e Jesus não castiga ninguém. Ele simplesmente te deu livre-arbítrio para você ser o protagonista da sua história, não é? Fazer as suas escolhas, só que as leis deles é tão maravilhosa que ninguém muda. E toda ação tem uma reação, como é aqui. Toda ação tem uma reação. Então, se você faz uma coisa, você vai sofrer as consequências dessas coisas. Por isso que a doutrina espírita afirma que Deus não castiga ninguém. Porque o castigo que está imposto a você não foi Deus quem te deu, foi o resultado das suas próprias ações, que pode ser nessa vida, pode ser na outra, que você vai, né, ter que pagar. Porque a gente é um espírito reencarnante, né? A gente já teve outras vidas e às vezes se não deu para pagar naquelas outras vidas, às vezes está vindo agora para você, né, ressarcir o seu débito, né? Então, essa lição ela é bem esclarecedora. Ação. A gente tem que ter ação. Porque na doutrina espírita também, na própria Bíblia ensina, a fé sem obra é morta. Não adianta você ficar com a Bíblia debaixo do braço, ficar o dia inteiro dentro de qualquer segmento religioso, achando que tudo vai vir ali cair nos seus braços de graça. Não, é ação. Deus, ele te deu livre-arbítrio, colocou a semente do amor dentro de você e mandou você aqui para a Terra para você evoluir. Porque aqui você vai ter a oportunidade de estar no meio de um monte de gente, né? Para que a gente possa entender se realmente a gente está entendendo os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Porque as lições deles são claras. E ele ensinou lá, mais de 2000 anos atrás. Né? E ele mesmo falou que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para fazer cumprir, mas agora com amor. E ele também disse, né, que na época todo mundo conhecia o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos. Ele também disse que e sintetizou, ele disse e sintetizou o Decálogo em um só. E ele falou: se a gente conseguir fazer, né, esse primeiro, né, que ele sintetizou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você cumpre todos os 10 mandamentos. E ainda evolui. Mas aí você tem que entender que o amor de que Jesus fala é o amor sublime, que ama incondicional e não quer nada em troca. É esse amor. Então foi por esse objetivo que nós viemos aqui para a Terra, para evoluir com qualidade, para que a gente possa voltar melhor, entendendo que todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós, uma hora, vamos voltar para a pátria espiritual. Então, a necessidade que a gente tenha a ação. Você entendeu tudo? Você sabe que você sente, né? Que você pensa, que você fala, que você estuda, que você aprende, que você também pode ensinar, que você também pode conhecer outras coisas, que você também pode ensinar, que você também pode analisar, mas o final de tudo isso é o trabalho. Trabalhar em prol do nosso próximo, para que nós possamos evoluir com qualidade, né? É esse o objetivo dessa lição 44, que fala da ação, né? Então, você tem que entender que você tem que, né, se mexer, pôr em prática todo o ensinamento que você aprendeu e fazer ao bem. Porque a doutrina espírita ela é bem clara. E o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então, você tem que entender essa ação que ele está falando aqui nessa lição, não é? Ele está falando que diariamente nós somos constrangidos a essa ação, né? A fazer, né? Por cada um de nós e para nós mesmos, né? E criar, né, estratégia para que a gente possa entender que esse fazer, essa ação nossa, seja uma ação para o bem, no bem, para que a gente possa, né, subir, né, ter, como ele falou aqui,
para que a gente possa criar, né, ao mesmo tempo, essa inquietude, para que a gente possa criar a nossa ascensão à luz, para que a gente possa subir. E não, né, como ele falou também, para que a gente possa criar as nossas quedas. Né? Porque hoje em dia a gente vê que tem muita gente que é inteligente, sabe de tudo isso, mas ao invés de trabalhar no caminho reto do bem, procura outros meios. Né? Hoje em dia a gente pode até, no noticiário aqui, toda hora passa, só se ligar a televisão, né? Até os assaltos eles tomaram uma outra proporção. Eles vêm te assaltar de moto. Então, quer dizer, ele usou um meio que era para auxiliar para o bem, para fazer o que não se deve. Então, o que ele está fazendo com isso? Ele está procurando a descida para as trevas. Porque, no final das contas, quando ele voltar para a pátria espiritual, ele vai ter que prestar conta da vida que Deus deu a ele aqui, para ele vir evoluir no caminho reto do bem. E a ação que ele fez foi só essas ações que nos levam para a decadência. A gente tem que fazer ação, né? Com a fé raciocinada, que nem a doutrina espírita nos ensina, que a gente precisa ter fé raciocinada e fazer a nossa tão famosa reforma íntima, que a partir de quando você começa a estudar, começa a entender os ensinamentos de Jesus e que você começa a tentar colocar em prática, você vai ter sim que fazer algumas mudanças, umas mudanças íntimas que é só você que pode fazer, para que você possa evoluir com qualidade. É essa ação que o livro aqui tanto fala, né? E nós temos que trabalhar, servir, como Jesus disse, que ele veio aqui para servir. Então, todo trabalho, né, e por menos insignificante que ele seja, se estiver pautado no amor e fazendo bem, ele tem um valor grandíssimo para Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado Mestre. E ele sempre os auxilia. A espiritualidade toda sempre está ali nos auxiliando. E é isso que eu entendi da lição. Ação. Então, lembre-se, né? A gente tem que fazer a ação. Estuda, tenta entender, você sabe que você pensa, que você deseja, que você pode ensinar, que você pode, né, conhecer mais, analisar, mas no final você precisa pôr a ação, senão o trabalho todo está perdido. Então foi isso que eu entendi dessa lição. Então agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito.
e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, graças a Deus. E vamos pedindo também para que eles também possam colocar o lenitivo necessário nessas garrafinhas para a higienização no lar de cada irmão que colocou a sua garrafinha, para que ele possa fazer a limpeza da sua casa, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento. E vamos vendo a nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, pedimos então as vibrações para a emergência do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul de pedidos de prece e tratamento para todos que estão contidos nome na caixinha azul e também para a minha listinha. E eu peço em especial a Rita de Cássia Batista, a Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano e a Neide Aparecida Batista, que hoje está aniversariando, né? Que Deus possa envolvê-lo com muita luz. E peço também a Juraci Mendes de Oliveira, a Maria Aparecida Leonildo Porto, a Vera Lúcia Leonildo e todos que estão contidos na minha listinha, que eles sejam envolvidos e para que fiquem firmes na fé e auxiliar no seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, né, para que eles tenham um despertar tranquilo e sereno, que a espiritualidade possa amparar a todos e que eles continuem a sua evolução no plano espiritual. Vamos pedindo também para a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, né, pedidos de prece, de tratamentos, e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos que estão fazendo agora conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso plantão de oração de hoje, agradecendo a todos presentes e aqueles também que verão mais tarde, né? E não deixe de dar o seu like lá no nosso canal, para que a gente possa cada vez mais dar mais mensagem para vocês, né? Então, eu agradeço desde já e desejo que todos tenham um bom final de semana, né? E que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos para mais um plantão de oração. Então, fique com Deus e um bom fim de semana. Graças a Deus.